para estarmos juntos e abrirmos a Bíblia Sagrada, meditarmos nela. Depois desta festa de ceia do Senhor que nós tivemos no domingo à noite, e que a igreja compareceu quase que maciçamente, e os irmãos hoje têm ânimo para voltar outra vez a esse santuário, para juntos estudarmos um pouquinho na palavra do Senhor. Quero pedir aos irmãos que leiam comigo 2 Reis, irmã Jéssica, veja aí, 2 Reis capítulo 1, do 1 até o versículo 11, do 1 ao 11. Eu queria que toda a igreja lessem comigo aqui nessa transparência. Lá na convenção que nós tivemos a semana passada, lá em Brasília, foi colocado lá que seria bom, eles até lançaram uma versão de uma Bíblia, o título dela é a Bíblia do Culto, para que todas as igrejas, Assembleias de Deus no Brasil, leiam a mesma versão, e é exatamente essa versão que nós temos, revista e corrigida, essa mais simples, mais tradicional, e os nossos líderes pedem para que a gente leia esta versão. 2 Reis capítulo 2, do versículo 1 ao versículo de número 11. Aí tem um título, veja o título que está aí. Na sua Bíblia tem um título aí, vamos ler esse título aí, vamos ler juntos? Elias é elevado ao céu num carro de fogo. Vamos outra vez? Elias é elevado ao céu num carro de fogo. Então vamos ler o texto sagrado, do versículo 1 ao versículo 11, eu quero que toda a igreja leia comigo. Vamos lá? Sucedeu que, quando o Senhor estava para elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas estavam em Betel, saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu servo por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram ambos juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e pararam defronte deles de longe, e assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. E sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu,
num redemoinho. Vamos ler essa última frase outra vez. E Elias, vamos lá? E Elias subiu ao céu em um redemoinho. Amém, igreja? Todos nós, quando nos deparamos com esta escritura, ou o registro deste acontecimento, que está em 2 Reis, capítulo de número 2, o arrebatamento de Elias, todos nós, sem dúvida alguma, todas aquelas pessoas que conhecem a Bíblia, nós voltamos o nosso pensamento para o momento em que os crentes vigilantes estão aguardando, que é o dia em que a igreja do Senhor Jesus será arrebatada. Falar em arrebatamento da igreja do Senhor Jesus é falar de um assunto que a Bíblia trata desse assunto mais de 300 vezes. Mais de 300 registros, de forma clara ou de forma figurada, a Bíblia fala sobre o arrebatamento da igreja, ou a tirada da igreja, o rapto da igreja aqui na terra. Todos nós sabemos também que nós estamos vivendo os dias mais difíceis da igreja na face da terra. É esses dias que figuradamente a Bíblia chama de os dias, o momento que nós estamos nos aproximando da meia-noite. Meia-noite de densas trevas, e que essas trevas, às vezes, elas têm atingido a própria igreja. Por quê? Por quê? Porque nos púlpitos hoje está cada vez mais subtraído esta mensagem sobre o futuro da igreja nos céus. Está totalmente subtraído, vocês sabem disso. Pouco se fala hoje nos congressos, nos simpósios, nos seminários, sobre vinda do Senhor, ou volta do Senhor em glória para buscar o seu povo. Porque o homem moderno, o homem do século 21, esse neopentecostalismo, tem se voltado para uma vida boa e abundante somente nesta terra, e os nossos olhos têm se esquecido de olhar para cima, como diz a própria palavra de Deus. Olhai para cima, porque de lá que virá a nossa redenção. Os remidos de Deus. Eu acredito que eu estou falando com remidos nesta noite. Os remidos de Deus, que estão olhando para cima, haverão de presenciar esse momento em que o Espírito de Deus há de nos tirar aqui deste mundo, para nós verdadeiramente vivermos. Verdadeiramente vivermos. O apóstolo São Paulo tinha tanta convicção na vida eterna, que ele diz assim: irmãos, eu estou em aperto. Eu estou em aperto. Lá em Filipenses, me parece no capítulo 1 ou capítulo 2. Ele diz assim: eu queria muito estar com Jesus. Eu queria muito estar com Jesus. Porque estar com Jesus, Paulo diz, é muito melhor do que estar aqui. Na convicção que ele tinha dos céus. Estar com Jesus é muito melhor do que estar aqui. O Espírito Santo tem nos reunido nesta noite para que a igreja do Senhor Jesus vislumbre um pouquinho aquilo que está por detrás da cortina da abóbada celestial. Quando Deus ordenar o seu atalaia que toque a trombeta, e que nós haveremos de ver esses céus abrir aí, o Senhor Jesus, com milhares e milhares de santos, anjos, e aqueles que dormiram primeiro que nós, que serão ressuscitados, e tomarão um corpo glorificado, juntamente com a igreja, e nós encontrarmos com o Senhor Jesus na glória. Algumas passagens do Antigo Testamento e do Novo Testamento também, elas estão registradas exatamente para despertar a igreja para esta verdade. Lá no capítulo 4 ou 5 de Gênesis,
nós encontramos a Bíblia Sagrada dizendo que Enoque andou com Deus. E Deus para si o tomou. Lá em Hebreus diz: Enoque não foi visto mais, porque Deus para si o tomou. Nada na Bíblia, irmãos, está registrado aqui de maneira aleatória. Tudo tem um propósito. Desde o livro de Gênesis, quando Deus registrou aqui já no capítulo 5, o arrebatamento, ou a tomada de Enoque para os céus de Deus, Deus estava falando com a sua igreja, com o seu povo, que um dia haverá um momento em que todo o povo de Deus será tomado aqui da terra, em um rapto, né? Um acontecimento totalmente sobrenatural, em que vai fugir totalmente aquilo que a nossa mente finita pode às vezes imaginar. Quando Paulo diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, Deus tem preparado para nos mostrar nesse dia. É exatamente isso que a igreja haverá de presenciar. Então lá no livro de Gênesis, Deus arrebatou Enoque. Aqui no segundo livro de Reis, Deus arrebatou Elias. Paulo, quando na sua caminhada, mais ou menos perto do tempo em que ele falou esta palavra que eu citei agora mesmo, ele diz que foi arrebatado em espírito até o terceiro céu. E Paulo diz: eu vi coisas inefáveis de que ao homem não se pode contar, de tão maravilhoso que é aquele lugar. Aquela experiência de Paulo ser arrebatado em espírito, é o Senhor falando com a igreja também sobre esse acontecimento que virá outra vez. Meus irmãos, lá no capítulo 4 de Apocalipse, nós encontramos João escrevendo, no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, João escrevendo aquelas cartas às igrejas da Ásia, e no capítulo 4 diz o texto sagrado assim, e João diz: e eu ouvi uma voz que falava comigo, e essa voz me dizia: João, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas hão de acontecer. Sobe aqui, João, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas hão de acontecer. E João diz que foi arrebatado até os céus. E aí a partir do capítulo 5 de Apocalipse, aí até quase o final do livro de Apocalipse, é a figura da igreja agora arrebatada. E Deus mostrou para João tudo aquilo que iria acontecer nos céus e na terra. O certo é que o capítulo 4, a partir do capítulo 4 de Apocalipse, é uma figura da tomada da igreja do Senhor aqui da terra. Aqui da terra. Somente as pessoas que são espirituais conseguem vislumbrar isso. O homem moderno, materialista, as pessoas que às vezes hoje estão com a mente voltada só para as coisas da terra, aqui não pensam muito nisso. Nós precisamos analisar que às vezes os nossos próprios filhos e os nossos próprios netos, muitos deles, ou a maioria deles, já não estão se despertando mais para ser um pregador do evangelho, para pregar sobre a volta gloriosa de Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Nossos filhos e nossos netos às vezes querem ser tudo menos pregador da volta gloriosa de Jesus Cristo. Mas aqui no capítulo 2 de Reis, nós lemos aqui quando Elias, em uma caminhada rumo ao arrebatamento, ele passou por algumas etapas. E dentre essas etapas que Elias atravessou, eu gostaria de citar com os irmãos algumas delas. Não sei se os irmãos notaram que ao longo deste texto que nós lemos, o texto diz assim, que as pessoas diziam para Eliseu: Eliseu, sabes você que o teu Senhor será tirado daqui e que ele vai ser arrebatado, o Senhor vai tirar o seu Senhor aqui da terra? E eles diziam um para o outro assim: eu sei, então fique calado com isso. Isso é um segredo. O arrebatamento da igreja é um segredo para o mundo.
no dia em que o Senhor ordenar que o anjo toque a última trombeta, as pessoas que não conhecem Jesus não perceberão isso. Elas não ouvirão o toque da trombeta. Paulo diz que nós haveremos de ouvir. Lá no capítulo 15, 1 aos Coríntios, os crentes haverão de ouvir o toque dessa trombeta. Imagine isso, irmãos. Será um toque totalmente diferente, totalmente distintivo, diferente de qualquer som que a gente possa ouvir aqui. O Espírito Santo fará com que eu e você ouçamos essa trombeta tocar, e nós haveremos de saber que não é um instrumento, não é uma buzina de um carro, não é uma ambulância, não é uma sirene de uma ambulância, é um toque totalmente sobrenatural e diferente, que a igreja haverá de ouvir. É lógico que isso será muito rápido, será coisa muito instantânea, com uma rapidez muito grande. E logo após esse toque da trombeta, nós seremos transformados e começaremos a subir a estar com o Senhor na glória dele. O Espírito Santo revelou isso para Elias, como ele revela para a sua igreja os seus segredos. A igreja de Jesus Cristo, que é peregrina aqui na terra, ridicularizada todos os dias. Somos ridicularizados por causa da nossa fé, por causa daquilo que cremos. Mas aquilo que o mundo às vezes tem nos rejeitado, não pode de forma alguma fazer com que a igreja se cale diante das verdades da Bíblia Sagrada. Elias, segundo o texto que nós lemos, ele partiu da cidade de Gilgal. Ele partiu de um lugarejo que o Senhor colocou o nome ali, através dos seus profetas, de Gilgal. Lá no capítulo 5, se alguém puder ler, veja aí o capítulo 5 de Josué. Abra aí comigo no capítulo 5 de Josué. Versículo 9, capítulo 5, verso 9. Quem pode ler esse versículo aí, por favor? Em Gilgal, nesse local aqui, foi um local de um novo pacto com o povo de Deus. Tudo aquilo que acontecera, irmãos, desde quando Israel saiu lá do Egito, e todos aqueles sinais de Deus, através das pragas que Deus usou Moisés, para que ele pudesse, trazer como sinal para os egípcios ali, especialmente para Faraó, a abertura do Mar Vermelho, tudo aquilo que Deus falou com o seu povo através de Moisés. Agora, quando chegou aqui nessa cidade de Gilgal, Deus diz: olha, hoje revolvide sobre vós o vosso opróbrio, ou a vossa vergonha. Isto aqui é símbolo, irmãos, do novo nascimento do crente em Jesus Cristo. A nossa caminhada rumo ao arrebatamento precisa passar por isso aqui. Nós deixarmos que o Espírito Santo revolva da nossa vida, ou remova da nossa vida, tudo aquilo que é do Egito. Aquilo que é do Egito não pode ficar na minha vida e na sua vida. Eu tenho certeza que eu estou falando com gente, eu estou falando com o povo, que você tem um vislumbre de um dia estar nas mansões celestiais com o Senhor. Eu sei que você pensa nisso. Eu sei que inteligentemente e dentro daquilo que a palavra de Deus nos fala, nós não haveremos de pensar que a nossa vida vai se resumir a esses poucos dias que nós passamos por aqui, e muita luta, e muita decepção, e muita falsidade, e muitas dores, e muitas doenças, e muitas catástrofes. Será que a nossa vida vai se resumir nisso? Acredito que não. O escritor aos Hebreus, capítulo 4, verso 9, diz assim: portanto, ainda resta um repouso para o povo de Deus. Não vai acabar somente nisso aqui não, resta um repouso para o povo de Deus. E a nossa caminhada rumo aos céus de Deus, ela passa primeiro por essa mudança chamada novo nascimento. Novo nascimento.
E quando nós experimentamos o novo nascimento, é o momento em que nós deixamos o Espírito Santo trabalhar em nossa vida e tirar tudo aquilo que não é de Deus de dentro do nosso coração, de dentro da nossa vida. Toda maldade, toda falsidade, toda inveja, todo pecado. Como diz a palavra de Deus, o pecado que tenazmente nos arrodeia. Quando nós experimentamos o novo nascimento, nós precisamos dar lugar ao Espírito de Deus, para que Ele tire tudo aquilo que não presta, todo tipo de pecado, todo tipo de opróbrio, tudo aquilo que nos envergonha. O Espírito Santo venha tirar e fazer de nós nova criatura. Deus tem reunido a sua igreja hoje aqui mais uma vez, para que o Espírito Santo nos desperte, para que todas as práticas que não são do Espírito Santo, que não agradam ao Espírito Santo, e que porventura alguém aqui esteja praticando, que você dê lugar ao Espírito de Deus hoje, para que Ele venha remover isso da sua vida, remover. É o Espírito Santo que renova, é o Espírito Santo que nos desperta, é Ele que fala em nossas mentes, em nossos corações. E eu quero que você deixe o Espírito Santo trabalhar a tua vida hoje. Vamos fazer igual o salmista diz: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, prescrute o meu interior e veja aqui dentro o que não tem agradado a ti, para que o Senhor venha tirar. O Senhor disse para Josué: aqui em Gilgal eu estou tirando o opróbrio do meu povo. 3 coisas importantes aconteceram em Gilgal. Depois Deus pediu que o povo, mesmo aqui, os israelitas que tinham sido circuncidados lá atrás, antes de sair do Egito, antes de atravessar para cá do outro lado do mar, Deus falou assim: eu quero que circuncide o meu povo todo de outra vez. Os homens de Israel a circuncidação dos homens em Israel era um pacto entre Deus e o seu povo. Todo israelita era circuncidado, todo macho, todo homem. Se fosse circuncidar hoje nessa sociedade moderna hoje, o que é que vocês imaginam? Essa onda aí de como é que é? Gênero, como é que é? Ideologia de gênero. Ah não, depois que a pessoa cresce, que a pessoa vai escolher o sexo que a pessoa é. Não. Deus falou assim: todo macho de Israel precisa ser circuncidado, porque esse é um pacto entre eu e vocês, uma renovação de pacto aqui em Gilgal. Eu quero crer que esse culto aqui hoje, irmãos, esta reunião nesta noite aqui, o Espírito Santo está trabalhando a nossa vida, o nosso interior, para que esse culto seja uma renovação de pacto diante de Deus. Eu quero sair daqui renovado hoje. Eu quero sair daqui renovado pela presença do Espírito Santo. Naquele dia lá em Gilgal, Deus falou assim: pode fazer a circuncidação, não sei se eu falei o termo certo, em todo o povo de novo. Todos aqueles que não tinham passado por esse processo, é para passar. Passa um pente fino no meu povo. E a terceira coisa que Deus pediu em Gilgal, interessante, Ele disse: eu quero que vocês celebrem a minha Páscoa aqui antes de sair dessa cidade. Está aí no capítulo 5 de Josué, nesse texto que nós lemos antes desses versículos aí. Eu quero que vocês participem da minha Páscoa aqui. A Páscoa era a lembrança daquilo que Deus havia feito lá no Egito, né? O que Deus havia feito, exatamente na noite em que o anjo de Deus visitou todos os egípcios, naquela noite em que o povo de Deus, os primogênitos de Deus, foram poupados daquela mortandade que o anjo passou pelo Egito, e aconteceu aquela catástrofe para os egípcios e aquele livramento para os israelitas. Deus diz: eu quero que vocês celebrem a minha Páscoa aqui. Irmãos, domingo nós tivemos a ceia do Senhor aqui. Fazem 2 dias que nós nos reunimos aqui, a igreja, e participamos da ceia do Senhor. A ceia do Senhor tem 2 objetivos principais. 2 objetivos principais: lembrar da morte de Jesus Cristo. O que significa a morte de Jesus Cristo para todos nós? Paulo diz: para que vos lembrem da sua morte, até que ele
venha, ou até que ele volte. Esses são os dois principais objetivos da morte, da ceia do Senhor. Lembrem da morte de Jesus Cristo, até o dia que ele volte outra vez. Verá um dia em que a igreja não vai participar da ceia mais aqui em Campinas. Nós vamos participar da ceia do Senhor, lá nas bodas, juntamente com o Senhor Jesus. Vocês imaginem o ambiente, vocês imaginem o lugar, que o Senhor Jesus já tem preparado para que o seu povo se reúna. E Jesus Cristo ao centro daquela mesa, e eu e você diante dele naquele dia. E imagine as coisas maravilhosas que o Senhor Jesus vai falar para nós naquele dia. Imagine a surpresa da primeira ceia que nós participaremos com o Senhor lá na glória. Ela é simbólica? Ela é literal? Não sei. Eu sei que são segredos de Deus para a sua igreja. São segredos dele para nós. O certo é que aqui em Gilgal, Deus falou: 3 coisas eu peço a vocês. Que aqui seja um marco onde eu estou tirando o opróbrio de vocês. Segunda coisa: circuncide todos os judeus que não são circuncidados, ou faça um novo pacto comigo. E a terceira coisa: celebre a minha Páscoa. Faz uma festa aqui, faz um movimento aqui, para que vocês nunca se esqueçam daquilo que eu fiz no meio de vocês, ou do milagre que eu fiz no meio de vocês. Lá no livro de Êxodo diz o texto sagrado que, não sei se Êxodo ou Deuteronômio, Deus diz assim: eu quero que, é Êxodo mesmo, eu quero que vocês falem para os seus filhos sobre as minhas grandezas, porque os seus filhos haverão de perguntar: que significado tem esse culto de vocês? Qual o significado desse culto? Igreja, será que as nossas crianças sabem o significado da ceia do Senhor? Eu já disse isso aqui nessa igreja. Eu já me referi aqui a essa profanação. Eu tenho uma cunhada que mora em Genebra. E ela, inclusive, ela está conosco aqui no Brasil. Ela foi em uma ceia, em uma igreja lá. Ela foi em uma ceia. O homem participou da ceia e pegou a ceia e deu para o cachorro dele. Pegou um pedaço de pão para ele e outro ele deu para o seu cachorro. Será que aquele ser humano sabe o significado da ceia? Será que ele sabe o que significa esse pão que nós comemos? Que isso aqui não é pão para comer, não é para encher o estômago de ninguém. Isso aqui é só para mim lembrar o que a cruz significa para mim. Todos os meus pecados e as minhas manzelas, elas foram perdoadas lá na cruz de Cristo. É isso que significa a ceia para nós. É por isso que Paulo falou: examine-se, pois, cada um a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. E a ceia do Senhor é para que a gente olhe para frente e veja que há uns céus esperando a igreja do Senhor Jesus Cristo. Há uns céus nos esperando, irmãos. O Espírito Santo me falou nessa tardezinha para que eu falasse isso para os irmãos. Há uns céus nos esperando. A nossa vida não se resume a sofrimentos e decepções aqui nesta terra, mas há uns céus que nos esperam. Foi daqui que Elias partiu. Diz que Elias partiu de Gilgal. É aqui em Gilgal que houve algumas marcas de Deus na vida do seu povo. E o texto que nós lemos, aí em 2 Reis capítulo 2, diz que o segundo local onde Elias passou, vamos liberar? Fique de aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Como é bom estar perto de crente espiritual, crente que pensa no arrebatamento da igreja. Como é bom, né? Fica aqui, Eliseu, eu vou a Betel. Não, eu vou ficar junto com você. Onde você for, eu vou. Eliseu com Elias fez igual o Ruth com a sua sogra. Aonde você pisar o pé, eu piso. Teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus. Aonde você dormir, eu durmo. E onde você morrer, eu morrerei também. Ruth, quando olhou para a sua sogra, ela diz: há uma coisa diferente na crença dessa mulher. Há uma coisa diferente. E acontece que onde você for, eu vou também. Onde eu pôr um pé junto com você. Vamos pedir a Deus, irmãos, que Ele venha colocar pessoas muito espirituais para estar perto de nós. Pessoas que nos contagiem espiritualmente. Pessoas que quando nós estamos perto dela, nós vislumbramos os céus de Deus.
É exatamente isso que Elias significava para Eliseu. Foi por isso que Eliseu diz: onde você for, eu vou estar junto com você. Eliseu, eu vou para Betel, Eliseu, eu vou para Betel. Betel é casa de Deus. Betel é esse lugar aqui onde nós estamos hoje, irmãos. Ó, eu parabenizo todos vocês que nesta terça-feira, depois de muito trabalho, e gente que levantou cedo, você veio para Betel de Deus, e você está aqui dentro dessa casa. É aqui que o Espírito Santo nos prepara, é aqui que o Espírito nos molda, é aqui que o Espírito fala conosco, é aqui que o Espírito nos balança e nos acorda, e diz: meu filho, aqui eu estou te preparando para uma caminhada maior. Elias disse: eu vou para Betel. Betel é a casa de Deus, e o cuidado que nós precisamos ter aqui dentro dessa casa, aqui dentro desse santuário. Irmãos, todas as vezes que a igreja está reunida aqui, há uma chuva dos céus que chove sobre a igreja. Esse é um ambiente diferente. Esse ambiente que é diferente, onde a igreja do Deus vivo está reunida em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vejo pessoas com assuntos e com gestos e com condutas tão diferentes dentro da igreja, tão diferentes. Parece que não se apercebem a santidade desse lugar. O quanto esse lugar, quando a igreja está reunida, é sagrado. Há pessoas que parece que não se apercebem. Irmãos, há pessoas que vêm para a igreja e parece que elas estão totalmente alheias quanto à presença de Jesus Cristo nesse ambiente. Talvez elas não sabem que Jesus Cristo está aqui. Não se apercebem disso. Olha, Jesus está aqui. Eu não sei, eu não sei se todos os irmãos, vocês veem como eu vejo. Os meus olhos da fé estão vendo Jesus aqui dentro dessa igreja. Ele caminhando aqui entre nós. Jesus está aqui. E no ambiente onde o Senhor Jesus está, esse ambiente é maravilhoso. Esse ambiente é diferente, é sobrenatural. A presença de Jesus Cristo no seio da igreja é tão forte, tão grande, que Ele está trabalhando aqui o nosso interior. Eu sei que há pessoas sentindo aqui Jesus trabalhando o seu coração hoje, moldando a sua vida, nos alegrando, nos animando. Isso é Jesus no meio da reunião. Lá em Apocalipse ele diz: eu ando no meio do meu castiçal. Estou no meio do meu castiçal, Ele está aqui conosco. E há pessoas que não se apercebem disso, não percebem que Jesus Cristo está aqui. Glória a Jesus. Você pode abraçar Jesus, você pode afagar Jesus nessa noite. Você acredita que Ele está aqui ao ponto de você dizer: Jesus, Tu és bem-vindo em minha vida. Jesus, assente comigo aqui, fique pertinho de mim. Apocalipse 3, ele diz: eu vou para a sua casa, eu me assento à mesa junto com você. Eu ceio contigo e você ceia comigo. Oh, glória a Deus. Aqui, irmãos, nós estamos em um verdadeiro banquete espiritual. Estamos assentados aqui em um banquete espiritual. Jesus Cristo está aqui. Se você acredita, levante a sua mão e diga: eu acredito, pastor, eu creio nele. Eu creio nele. Glória seja dada ao nome daquele que vive e reina para sempre. Ele diz: eu sou aquele que fui morto, mas estou vivo para sempre. Vivo para sempre. Vivo para sempre. Essa igreja existe porque Jesus está vivo e Jesus está no seio dela. Jesus está presente aqui nesse lugar, nesse ambiente. Então foram a Betel. O Espírito Santo trabalha e nos desperta nessa noite, nesse sentido, de entendermos o valor desta Betel aqui. E a igreja não é nada mais nem nada menos do que um lugar preparatório para os céus de Deus, o lugar onde nós haveremos de estar eternamente com o Senhor. Aqui nós estamos nos preparando. Todas as vezes que a igreja se reúne aqui, é o Espírito Santo adornando a igreja para o grande dia de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. Em Amós capítulo 4, versículo 12, todos nós conhecemos aquele texto que o profeta Amós diz: prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Esse Cristo que caminha no meio da igreja aqui, é Ele próprio que vai ordenar o seu atalaia que toque a última trombeta. Alguém pensa assim: Jesus hoje não sabe o dia da sua vida. Hoje Ele sabe.
Hoje ele é Senhor junto com o Pai. Jesus Cristo hoje sabe o dia da sua volta. Então, está escrito lá em 2 Reis, capítulo 2, verso 2, esse texto que nós lemos, que Elias foi a Betel. Terceiro lugar onde Elias foi é a Jericó. Olha aí, então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e disseram: sabes que o Senhor teu Deus será tirado de cima da tua cabeça? E ele disse também: eu sei, calai-vos. E Elias disse: Elias, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Diga comigo, Jericó. Jericó é chamado o símbolo da cidade das fortificações. Jericó talvez, alguns entendidos dizem que é a cidade mais antiga do mundo. E era uma cidade que tinha muros fortíssimos. Fortíssimos. Lembram quando Deus usou esse próprio Josué aqui para entrar em Jericó? Pelo milagre sobrenatural de Deus. Não foi força de nenhum canhão, de nenhuma arma. Os israelitas tocaram uma buzina, né? Uma buzina, e Deus operou um milagre, e aquelas fortificações de Jericó foram quebradas. Mas aqui no sentido espiritual, esse texto aqui, quando fala em Jericó, fala de firmeza, de fortificação. De fortificação. Isso no sentido espiritual, fala da gente estar firme com o Senhor hoje, participando da ceia, santificando a nossa vida, jejuando e orando, e daqui 10 anos, 20 anos, a gente está do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Nós não podemos nos arrefecer na nossa caminhada espiritual. Não, irmãos. Não, irmãos. Nós precisamos estar fortes e firmes, tal qual aquela cidade de Jericó, talvez a mais antiga do mundo, é conhecida como a cidade de fortificações. De fortificações. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Está escrito no texto sagrado aqui. Elias disse a Eliseu: fique-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele diz: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram até essa cidade. Vieram juntos, nesta caminhada rumo ao arrebatamento de Elias. É nessa caminhada que eu e você estamos. Por que nós viemos à casa de Deus hoje aqui? Por que nós viemos hoje aqui? Eu não vim aqui para que Deus me desse alguma coisa no sentido material, ou que Ele me abrisse uma porta disso ou daquilo. O principal objetivo de nós virmos aqui nesta casa é amarmos ao Senhor, servirmos ao Senhor e esperar a volta dEle. Esperar a volta dEle. Como diz lá o capítulo 25 de Mateus, né? A parábola das virgens que estavam esperando o momento que o noivo aparecesse. Eu disse que nós estamos hoje vendo Jesus com os nossos olhos espirituais. Mas no dia em que a trombeta de Deus for tocada, nós haveremos de ver esse noivo amado da igreja assim, olho a olho, face a face. Glória seja dada ao nome do Senhor. Está escrito no texto aqui: e Elias, então os filhos dos profetas estavam em Jericó e chegaram a Eliseu e disseram: sabe se o Senhor vai tomar o seu senhor diante de ti, ou por cima de ti, da tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Jordão foi a última etapa antes que Elias fosse arrebatado aos céus. No Jordão, Elias usou a sua capa. Ele pegou a sua capa e feriu as águas do Jordão, e diz que as águas do Jordão separaram-se em 2 pontos. Deus fez com que o Jordão fizesse uma pausa ali, e Elias usou a sua capa. A capa de Elias, todos nós sabemos que é figura do revestimento espiritual do seu povo, da sua igreja. Revestimento espiritual. E o que eu quero dizer com isso aos irmãos? Esse culto, essa meditação hoje, precisa servir para a minha vida e para a tua vida como um revestimento de Deus na nossa vida, para nós chegarmos lá. Eu quero dizer para a igreja que esse momento que chegou na vida de Elias está chegando para nós. Está chegando para nós.
E, irmãos, em meio a tantas afrontas que a igreja está atravessando, a igreja precisa de revestimento espiritual, revestimento de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa divina, e é o Espírito Santo que nos reveste espiritualmente. Eu posso crer que hoje entrou pessoas aqui e você veio, parece que arrasto para a igreja, né? Você veio assim muito descoroçoada e muito desanimada. E você diz, mas eu vou lá na terça-feira. Eu vou lá. E aqui o Espírito Santo está trabalhando o teu coração e a tua alma, te dizendo, você chegou à beira do Jordão. À beira do Jordão, Elias tirou a sua capa, né? Como se fosse esse paletó aqui. Vocês lembram quando cantava a capa de Elias na igreja? Quem lembra? Quando cantava a capa de Elias? Tinha uns irmãos que cantavam e eles faziam aquela dramaturgia, né? E jogava a capa de Eliseu, a capa de Elias para Eliseu, aquele drama bonito, e nós chorávamos, e a gente transbordava em línguas, porque os céus, irmãos, os céus povoavam a nossa mente constantemente, né? Hoje eu posso pegar essa capa aqui e jogar para o Eliseu ali 200 vezes, ali que ninguém fala nada. Mas eu quero que você saiba disso. A capa de Elias para Eliseu foi o símbolo, o revestimento do Espírito Santo na vida daquele homem, para que Eliseu tivesse o mesmo fim que Elias teve. Ô irmãos, eu sei que muitas pessoas não acreditam nisso. E Elias tomou a sua capa e dobrou e feriu as águas, as quais dividiram em duas bandas, e foram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Diz que os milagres que Deus usou para Elias para fazer, Eliseu fez mais do que ele, em nome do Senhor dos Exércitos. Mas Eliseu disse, eu quero que haja porção dobrada do Espírito de Deus na minha vida. Irmãos, eu quero que eu e você sejamos um Eliseu hoje, e pedirmos ao Espírito Santo, Espírito Santo, eu quero uma porção maior da tua presença na minha vida, para que eu chegue lá. Eu quero chegar onde Elias chegou. Eu quero chegar lá, Espírito Santo. E o texto sagrado diz, coisa dura me pedis, se tu me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Mas como Eliseu era persistente, e Eliseu gostava de estar sempre perto de pessoa mais crente do que ele, sucedeu que, indo eles, olha o que diz a palavra de Deus, indo eles, andando e falando. Falando em quê? Que assunto eles estavam falando, irmãos? Indo eles andando e falando nas coisas de Deus. Quando Jesus encontrou aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, ele diz, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Qual o assunto que está povoando a mente de vocês aí? E segundo, por que estáis tristes? Diz que eles iam andando e falando. E o texto diz, e sucedeu que enquanto eles iam andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo. Alguém diz assim, pastor, me explica teologicamente como é que é esse carro de fogo e cavalo de fogo. Eu não dou conta de explicar, não. Eu sei que foi um negócio espiritual, sobrenatural de Deus, né? Aquele negócio para a mente humana não entender mesmo. O escritor aqui registrou dessa forma, né? Diz que um cavalo de Deus, uma carruagem celestial veio e tomou Elias dos olhos daqueles que estavam perto lá e levou Elias para os céus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ô irmãos, em todos os momentos da vida do cristão, Deus está com ele. Eu ministrava a escola bíblica dominical ali no pastor Antônio Jesus dois domingos atrás, e nós estávamos falando sobre Moisés. Moisés disse assim, diz que Moisés instou com Deus, dizendo, Senhor, eu estou vendo a terra de Canaã, o Senhor não vai me permitir entrar lá, Senhor? Eu estou vendo a terra. Deus fosse Moisés, você vai ficar aqui neste monte. Eu acho bonito o texto sagrado. Se você ler, você vai encontrar isso lá em Êxodo, lá no final do livro de Êxodo. Deus falou assim, Moisés, nós ficaremos aqui neste monte. Embora que você está vendo a terra prometida, mas nós ficaremos aqui. Deus ficando com o seu servo na morte, ali ó, na morte.
No momento que parece ser mais crucial, eu disse ali em Vila São José, talvez o maior conforto de Deus para Moisés foi esse. Deus falou assim: Moisés, você está vendo a terra prometida, mas eu vou ficar com você aqui na morte. No último momento da sua vida eu vou estar com você. E o texto sagrado diz assim: e o corpo de Moisés não foi visto mais, porque Deus tomou conta dele. Oh, Deus maravilhoso é esse nosso. Elias diz que um carro de fogo tomou Elias e ele não foi visto mais. No dia em que a igreja for tomada aqui da terra, o mundo não há de contemplar isso, mas eu e você, como diz Jesus Cristo, as pessoas que não têm o Espírito Santo não conhecem isso, mas nós haveremos de contemplar. E eu espero esse momento. Queira se colocar em pé a igreja do Senhor Jesus, todos aqueles que esperam Jesus nos ares. Eu espero esse momento, eu creio na vinda de Jesus, eu creio nos céus de Deus, eu estou esperando Jesus Cristo voltar. Glória seja dada ao nome de Jesus. Eu sou crente desde criança, porque eu creio que Deus tem uns céus para nós, um paraíso para nós. Glória a Deus. O paraíso de Deus não é fruto de uma mente humana, não, senhores. Ou nós cremos nos céus de Deus, no arrebatamento da igreja, ou nós fechamos esse livro e paremos de pregar nele. Mas eu acredito que todas as pessoas que aqui se encontram, você crê na veracidade desta palavra. Passam céus e terra, mas a palavra de Jesus Cristo não passa. Queria se colocar em pé, a equipe de louvor, vamos cantar o hino aqui, o hino 300 da harpa cristã. Canta pouco em nosso meio, mas eu quero cantar esse hino com vocês nessa noite. Eu quero que toda a igreja cante, muito animada na presença do Senhor. Jesus sim vem. Glória a Deus, vamos cantar esse hino com muita alegria. Aqueles que são pentecostais e creem na volta gloriosa do Senhor. Vamos cantar juntos com a nossa equipe, o hino 300 da harpa cristã. Quem sabe cantar esse hino? Nossa esperança é sua vinda. Quem sabe cantar? Vamos lá? Glória a Deus. Jesus que vem do céu em glória, Ele vem, ecoa nova pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja vinda em glória a Deus. Jesus em breve vem. Cante, igreja. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Jesus sim vem dos céus esperando, estamos no grande momento da ressurreição. E do sepulcro em breve se levantarão na glória. Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vida, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã. Faz uma pausazinha. Depois vocês cantam a quarta e a quinta estrofe. A quarta e a quinta estrofe. Eu quero pedir à igreja que cante com a alma. Canta dizendo para Jesus assim: Jesus, eu estou esperando o Senhor hoje, Jesus. Cante com a alma, abra a sua boca. Se você crê, cante. Eu creio, Jesus sim vem. Cante com entusiasmo no seu coração. As duas últimas estrofes do hino, vamos lá? Jesus sim vem, completamente restaurar o mundo que se arruína sem parar. Todas as coisas vêm depressa, transformar em glória a Deus. Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua
sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. Terra luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. Terra luz da manhã raiar. Jesus sim vem e sempre Eterna adoração daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação. Dai glória a Deus. Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. Terra luz da manhã Raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. Eu quero me deter a igreja somente mais um minuto. Leia comigo essa quinta estrofe. Vamos ler juntos. Jesus se vem, e sempre eterna adoração daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação. Dai glória a Deus. Jesus em breve vem. Coro. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. Terra Luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. Se você crê, fala em mistérios com Ele agora. Se você crê, diga Maranata. Se você crê, deixa a tua alma saltitar agora. Oh, aleluia, 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 aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Prepara-nos.